Foi um Deus, sim, um Deus, aquele que primeiro descobriu essa maneira de viver que agora se chama sabedoria. Aquele que por sua arte nos fez escapar de tais tempestades e de tais noites, para colocar nossa vida numa morada tão calma e luminosa. Lucrécio. Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre Epicuro, um dos autores gregos mais conhecidos e mal compreendidos de todos os tempos. Esse autor foi bastante venerado pelos seus discípulos e as linhas do poema que eu acabo de ler para vocês deixam isso bastante claro. O pensamento epicurista assumiu características quase que de religião e foi bastante difundido ao longo do tempo. Pensadores desde a Antiguidade Clássica, passando pela Grécia, Império Romano e mesmo nos dias de hoje, costumam ser tributários do epicurismo. Desde Júlio César até Thomas Jefferson, nós temos aqui alguns dos grandes atores políticos internacionais sendo influenciados pelo pensamento epicurista. Epicuro nasce por volta de 341 e morre em 270 a.C. Não se sabe ao certo se ele nasceu em Atenas ou em Samos, mas provavelmente foi em Samos. Entre os seus mestres nós temos Pânfilo, que foi um platonista, e Nausífanes, discípulo de Demócrito de Abdera. Nausífanes provavelmente teve uma influência maior na vida e na obra do Epicuro por conta da filosofia atomista. Essencialmente, a filosofia epicurista é uma filosofia individualista ou atomista. A gente vai discutir isso mais para frente. Isso quer dizer que ele não está pensando exatamente aqui uma filosofia da sociedade ou do bem comum, né? Ele não está pensando na estrutura social como um todo. Ele está pensando naquilo que faz bem ao indivíduo. Epicuro escreveu mais de 300 obras, mas dessas sobraram apenas 3 cartas, o que significa que nós sabemos pouco sobre o autor através de fontes diretas. Ele funda sua primeira escola filosófica em Mitilene, na ilha de Lesbos. Lá ele assume características como professor parecidas com a do Sócrates. Ele ensina os homens ricos da cidade, mas também ensina mulheres escravos, que era algo muito raro naquela época. Após juntar recursos suficientes, ele muda-se para Atenas e lá ele compra uma casa com um jardim bastante grande e funda uma nova escola filosófica em Atenas. Essa casa expressava materialmente o pensamento epicurista. O jardim era uma espécie de comunidade em que Epicuro vivia com seus discípulos e lá eles praticavam a filosofia, a generalidade, a amizade, a amabilidade. Segundo Epicuro, né, isso é o que dava sentido à vida. Para ele, o propósito da filosofia era ajudar o homem a atingir a felicidade através do prazer. Acontece que esse prazer não é o prazer hedonista, no sentido do prazer carnal, né? O prazer ligado aos bens materiais, às coisas físicas. Por Epicuro, esse prazer era o prazer das coisas simples da vida, o prazer da amizade, o prazer alcançado através da prática da generosidade, ou seja, a vida simples e a vida frugal eram o que traziam efetivamente a felicidade. A saúde física do Epicuro era bastante complicada, ele era muito frágil. Ele vivia com dores porque ele tinha pedra nos rins, então a vida dele era uma vida bastante sofrida. Apesar disso, ele escolhia não prestar atenção na dor, não prestar atenção no mal. Essa característica física do autor teve uma importância muito grande na filosofia porque ele construiu todo um pensamento filosófico como forma de tentar superar isso. Segundo Epicuro, a felicidade é alcançada pelo fim da dor, do medo e da superstição. Portanto, a felicidade absoluta, se é que isso existe, ela é atingida a partir da aponia, ou seja, a ausência da dor física, e da ataraxia, que é o estado de imperturbabilidade da alma. O homem é feliz quando ele não sente dor física, quando não tem nenhuma angústia física no corpo e quando a sua alma está tranquila. Esses estados de aponia e de ataraxia, ou seja, a tranquilidade do corpo e da alma, eles são atingidos através da observância ou da satisfação dos desejos. Os desejos naturais, ou seja, aqueles ditados pela natureza, eles são necessários ou simplesmente naturais. Eles são necessários para a felicidade.
para a tranquilidade do corpo, para a vida e para a manutenção da vida e para a obtenção dos prazeres simples, comuns, típicos da busca do agradável. Segundo Epicuro, quando o homem satisfaz a necessidade do corpo, quando ele satisfaz a necessidade de dormir, de comer, quando você coloca um teto sobre a sua cabeça, quando você evita o frio, a angústia gerada por essa necessidade cessa e o corpo responde com a sensação de prazer. Epicuro associa a dor e a angústia causadas pelo sentimento, pela necessidade insatisfeita, com o mal. Acontece que a busca por mais prazer do que aquilo que seria devido, a busca por mais daquilo que é necessário, natural e desejável, acaba ela mesma trazendo dor, mais dor do que prazer. Um exemplo do que seria isso é a satisfação da fome. Comer para matar a fome é uma coisa importante, necessária e que causa prazer. Comer é uma coisa prazerosa e necessária. Mas comer além da conta, comer por causa da gula, comer por causa de um desejo pervertido de colocar cada vez mais alimento para dentro do corpo, comer com um prazer degenerado é algo muito ruim que acaba trazendo sofrimento. Isso faz o corpo ficar doente. Para além dos desejos naturais ou ditados pela natureza, Epicuro menciona também os desejos inúteis que são ditados pelo orgulho. Esses desejos, eles são artificiais ou irrealizáveis. Eles se contrapõem aos desejos naturais pelo fato de que eles não trazem em nenhuma circunstância bem ou prazer. A busca incessante pela riqueza ou pela glória, por exemplo, vai necessariamente tornar sempre uma pessoa infeliz. Epicuro, com isso, não quer dizer que a pessoa precise fazer voto de pobreza. O que ele afirma é: obviamente, é importante buscar tudo aquilo que é necessário para a tranquilidade do corpo. Então, você vai ver aí no lado esquerdo que é preciso a busca da proteção, da nutrição, do sono. Ou seja, você precisa de recursos para se cobrir, para ter uma casa, para comer, para ter acesso a tudo aquilo que é importante. Mais do que isso, a busca pela riqueza, em função da riqueza em si, a busca da glória, elas são necessariamente algo que vai trazer dor, porque elas não satisfazem nenhuma necessidade natural e elas perturbam a alma. Elas impedem a obtenção da ataraxia. É impossível você se sentir satisfeito com a riqueza, porque a riqueza não completa nenhum desejo natural. Sempre vai haver alguém mais rico do que eu, sempre vai haver alguém com mais glória do que eu, e isso que faz com que, por exemplo, o sujeito que tem um grande iate sinta-se sempre infeliz e miserável toda vez que ele vê alguém com um iate maior do lado. Então ele tem a necessidade de vender aquilo, comprar um iate maior, e isso é uma coisa que não tem fim, porque não há riqueza no mundo que satisfaça essa necessidade. É como encher um balde com a água do oceano. A princípio, seria muito fácil encher esse balde, mas se esse balde está furado, e é isso que os desejos inúteis causam no homem, esse buraco que não tem como ser preenchido, então não há como alcançar a felicidade através desse meio. Você pode colocar toda a água do oceano dentro de um balde e ela vai vazar para sempre se esse balde estiver furado. Esse balde nunca vai ficar cheio. A busca de desejos irrealizáveis, como a imortalidade, por exemplo, vai sempre trazer o mal, vai sempre trazer uma perturbação para a alma dos homens, porque ela é irrealizável, ela é inalcançável. Todos nós vamos morrer algum dia. Se preocupar com isso, do ponto de vista do Epicuro, seria uma estupidez. Querer adiar, querer impedir a morte é que pedir para sofrer por antecipação. Todos nós sabemos que vamos morrer algum dia. Desejar que isso não aconteça é uma insanidade. A incapacidade de lidar com a velhice é um exemplo disso. As pessoas surtam completamente conforme vão aparecendo as rugas, as pessoas querem esconder que os cabelos estão caindo, as mulheres querem fazer 1000 tipos de tratamento para parecer que são mais jovens, quando, segundo Epicuro, isso é uma completa loucura. A idade é algo completamente natural. O corpo reage ao envelhecimento do jeito como ele deve reagir. Você querer que o corpo não seja aquilo que ele é, só causa dor, só causa transtorno, só causa sofrimento.
A incapacidade de reconhecer a sua propriedade, a incapacidade de reconhecer o efeito da natureza sobre o seu próprio corpo, faz com que as pessoas percam a sua tranquilidade, a sua ataraxia, faz com que elas sejam incapazes de atingir o estado de imperturbabilidade da alma. Assim, as pessoas sofrem por algo que não faz sentido. Vejo que o epicurismo é estruturalmente bastante diferente, bastante distinto da filosofia grega clássica. Quando nós comparamos as obras de Sócrates, Platão e Aristóteles com Epicuro, a diferença é muito grande, não porque ele propõe ideias diferentes, mas o tipo de ideia que ele propõe segue uma lógica bastante distinta. Essas diferenças se explicam pelo contexto social completamente diferente vivido por esses autores. Epicuro já não vivia mais na polis grega, que foi o lar de Sócrates, Platão e Aristóteles. É muito importante entender isso, né? A Grécia que o Epicuro conheceu é completamente diferente daquela que nós conhecemos dos filmes e que derrotou os persas. É justamente aqui que começa esse período clássico. O século de Péricles, ou a Era de Ouro da Grécia Antiga, começa mais ou menos em 478 a.C., quando os gregos, liderados por Atenas e Esparta, derrotaram a invasão persa. É nesse período, no século V a.C., que os dramaturgos Ésquilo, Sófocles e Eurípides viveram e trabalharam. Eles viviam em Atenas, assim como os historiadores Heródoto e Tucídides, o médico Hipócrates, os filósofos Platão, Sócrates e Aristóteles, conforme a gente já viu antes. Embora o Aristóteles tenha vivido apenas o período final, né, dessa era. O Aristóteles viveu já num momento de transição. Mas esse período histórico ele era essencialmente marcado nessa região do mundo pela democracia, pela cidadania, pela política, pela virtude, pelo direito. A polis era uma expressão de tudo isso. A polis grega era uma entidade política profundamente sofisticada e as obras dos artistas, pensadores, filósofos desse período expressam exatamente essa riqueza, essa complexidade e essa sofisticação. Quando nós pensamos na filosofia socrática, platônica e aristotélica, elas são filosofias muito próximas umas das outras, porque eles eram autores bastante interligados, e eram filosofias orientadas para esse tipo de construção social e política. Toda a ideia de virtude, de direito, de política presente na filosofia desses três autores, ela é orientada para a existência de um mundo que pode ser essencialmente transformado pelo cidadão. O cidadão conta, ele faz parte do jogo. A polis permite isso de um jeito que não é possível verificar em períodos posteriores. A polis dá sentido e significado para a vida. Fazer parte de uma polis significa fazer parte de uma entidade política, mas também fazer parte de uma família, fazer parte de uma religião. Religião, família, política, sociedade, tudo isso estava junto e misturado, né? São todos elementos profundamente vinculados dentro desse tipo de estrutura social. Disso decorre que as doutrinas sobre o bem, sobre o significado da vida, sobre o que significa estar vivo e para que estar vivo, né? Dentro dos autores que viveram esse período do auge da polis, todos eles propuseram teorias voltadas para a ideia do coletivo, da comunidade. Para todos esses três autores clássicos, Sócrates, Platão e Aristóteles, o objetivo da vida é fazer o bem dentro da política, é fazer o bem para o seu concidadão, transformar esse mundo num lugar melhor. E o mundo para eles é a polis, não existe mundo fora disso. Após uma série de políticas agressivas que foram muito mal conduzidas naquilo que ficou conhecido como a Guerra do Peloponeso entre Atenas e Esparta, as duas principais cidades-estado da Grécia, ambas acabaram sendo consumidas pelo esforço de guerra, o que fez com que elas se tornassem presas fáceis de conquistadores. Filipe II da Macedônia acaba conquistando a Grécia em 338 a.C. Com isso, a cidade-estado perde a independência e a relevância. O contexto histórico no qual Epicuro viveu é marcado justamente por isso. Tudo aquilo que se referia à polis, quando nós falamos do que dava significado à vida do cidadão, deixa de fazer sentido. Se vocês verem o filme aí que eu estou passando agora,
ele é bastante diferente do anterior, porque o anterior mostrava o auge de Atenas, mostrava exatamente a casa de Péricles, mostrava aquilo que seria o século de Péricles. Essa aí é a cidade de Pérgamo. Pérgamo é uma cidade que ficava na Turquia, não era exatamente uma cidade grega, mas era uma cidade que estava dentro daquela mesma lógica. Vocês veem aí o altar de Zeus e Atenas, e vejam que a arquitetura dessa cidade já é completamente diferente. O período histórico já é um período posterior, é posterior mesmo à vida de Epicuro. Aqui a gente está vendo já o período de Trajano, né? As reconstruções feitas por Trajano nessa cidade. Mas isso dá uma boa mostra do que aconteceu com essas cidades. Pérgamo era uma cidade-estado muito poderosa, bastante importante dessa região do mundo. O que acontece aqui é que Pérgamo vira uma cidade do Império Romano. Vejo que a arquitetura é toda uma arquitetura imperial. Você vê aqui o templo de Trajano e a instituição do culto do imperador. Você imagina um contexto em que o cidadão da polis, que era livre, ele no máximo cultuaria os deuses, de repente cultua um homem, cultua o imperador de uma sociedade distante. Então a cidade está completamente dominada, completamente submetida a uma ordem maior do que ela. O cidadão aqui não tem relevância. Até existem cidadãos que vivem nessa cidade que tiveram alguma importância dentro do império, mas isso são fragmentos, isso é uma coisa muito esporádica. Do ponto de vista prático, para a grande maioria das pessoas que faz parte dessa cidade, que vive nessa cidade, a política já não é mais algo que faça muito sentido. O fato de que eles estavam submetidos a forças externas completamente fora do seu controle, tira deles a capacidade de pensar que o bem possa ser construído coletivamente. Portanto, no contexto histórico que o Epicuro vive e depois disso, o único conforto que o indivíduo pode buscar já não é mais na convivência com os seus, e sim em algo que é subjetivo e interno. O único bem que eu posso encontrar dentro da lógica do Epicuro é a paz de espírito. Não é mais a paz política, porque isso já não tem mais controle por parte do cidadão. Em relação ao legado epicurista, nós temos um exemplo interessante aqui com Filodemo de Gadara. Esse texto é um tetrafármacos, ou seja, a cura em 4 partes. Ele foi encontrado junto com uma série de papiros do mesmo autor na cidade de Herculano, e ele fala sobre o uso curativo da obra do Epicuro. Ele propõe 4 fórmulas que levam essencialmente aqui ao fortalecimento do espírito. A primeira delas é não tema a Deus, que no final das contas significa não seja supersticioso, não se sujeite ao desconhecido, não tema a superstição. A segunda é não se preocupe com a morte, ou seja, o que não tem remédio, remediado está, não faz sentido se desesperar diante daquilo que é inevitável. A terceira fórmula é o que é bom é fácil de se obter. O que significa o seguinte: tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que está vinculado ao bem, aquilo que efetivamente proporciona prazer, portanto, dentro da lógica epicurista, é fácil de se obter porque é simples. O que é bom são os pequenos prazeres da vida, o que é bom é aquilo que efetivamente importa. A fórmula final é: o que é terrível é fácil de suportar. Isso está vinculado ao seguinte: dentro da lógica epicurista, uma das maiores causas de dor é a antecipação, né? O mal está na antecipação. Portanto, sofrer diante da iminência ou diante da possibilidade de que algo terrível aconteça, muitas vezes é pior do que aquilo que efetivamente é terrível. Além disso, como nós já falamos na segunda fórmula, o que não tem remédio, remediado está. Diante da inevitabilidade, qual o sentido de se desesperar? Outra questão interessante em relação ao legado e à obra do Epicuro é o fato de que, conforme eu afirmei lá no início, ele é um dos autores mais conhecidos, mas também mais mal compreendidos e deturpados de todos os tempos. Isso se deve a uma infinidade de interpretações equivocadas em relação à sua obra e desconhecimento. Muito daquilo que é afirmado em relação ao Epicuro é afirmado por pessoas que não leram a obra e trabalham exclusivamente em cima de uma fama injustificada do autor e dos seus discípulos. Para vocês terem uma ideia do desconhecimento em relação ao autor,
Essa imagem aí é uma pintura renascentista do Rafael. Obviamente a imagem é completamente diferente do autor, vocês viram aí o busto que eu já mostrei nas fotos anteriores, mas ele era desconhecido até o ano de 1742. Até aqui conhecia-se alguns fragmentos de obra do Epicuro, mas nem se sabia como ele era exatamente. O busto era desconhecido, então autores que queriam representá-lo tinham que inventar uma iconografia. Dois tópicos são especialmente polêmicos dentro da obra epicurista. O primeiro deles é a questão do prazer. Epicuro defende o prazer como sendo o fundamento da busca da felicidade. A felicidade está no prazer, mas o prazer a que ele se refere não é o prazer hedonista, o prazer exagerado, o prazer da conjunção carnal, o prazer que está no excesso. Ele fala de um prazer que é o prazer do sábio, o prazer entendido como quietude da mente, o domínio sobre as emoções, é o prazer que está no controle, que está no meio. A grande maioria das pessoas tem uma incapacidade absurda de compreender isso. Grande parte dos detratores do epicurismo trata o epicurismo como se ele fosse um carnaval aplicado a uma obra escrita. O elogio do pecado, quando obviamente não é a isso que o autor se refere. Outra questão importante é a da divindade, né? O papel que o Epicuro atribui à questão da divindade. Segundo ele, os deuses existem, mas eles são perfeitos, eles não se ocupam com o mundo da imperfeição. Por isso o mundo não é determinado, não existe o destino nem intervenção divina. Tudo aquilo que acontece é responsabilidade dos homens. É por isso que ele diz, não se preocupe com Deus, preocupe-se com a sua vida, preocupe-se com a construção da ataraxia. Muita gente entende isso como uma negação do divino, né? Como se ele estivesse se referindo ao Deus dos cristãos, como se ele estivesse dizendo Deus não existe ou os deuses não existem. Não é verdade, não tem isso em nenhum lugar na obra do Epicuro. Curiosamente, essa ideia de que o Epicuro seria ateu permanece mesmo nos dias de hoje. É muito conhecido o tal do paradoxo de Epicuro, que foi atribuído a ele por David Hume, que é um gigante aí do pensamento ocidental, questionando se Deus é onipresente, onisciente, onipotente e omnibenevolente. Epicuro, obviamente, jamais faria esse tipo de questionamento. No máximo, se ele fosse questionar alguma coisa, seria o argumento contra a providência divina. Ou seja, o que ele questiona é, os deuses afetam diretamente a nossa vida? Ele não questiona a existência dos deuses. São coisas bastante distintas. Para concluir, Diógenes Laércio, né, que foi um discípulo importante do Epicuro, registra que, de acordo com o sucessor dele, Emarco, né, lá em Mitilene, Epicuro morreu de forma lenta e dolorosa em 270, aos 72 anos, devido a um bloqueio de pedra no trato urinário. Na verdade, ele tinha pedra nos rins, ele tinha um cálculo renal e morreu disso, sentindo muita dor no mundo que não havia tratamento para essa doença. Apesar disso, ele morreu com serenidade, ele permaneceu alegre até o fim, tentando convencer os seus discípulos de que era importante, que era o fundamento de tudo, buscar não se deixar dominar pelo mal, pela dor, e buscar encontrar a serenidade mesmo nos momentos de maior dificuldade. Mesmo assim, ele não é deixado em paz. Vejam aí essa ilustração do Gustave Doré, que menciona uma passagem do Inferno de Dante. Aqui, o Dante Alighieri encontra Epicuro em seu inferno, no sexto círculo do inferno, onde ele e seus seguidores são presos em caixões flamejantes por terem acreditado que a alma morre com o corpo. Enfim, é isso, pessoal. Obrigado pela atenção. Não deixe de comentar aí no vídeo as dúvidas que vocês tiverem. É muito importante que vocês façam isso. Não deixem dúvidas passarem. Comentem, deem like aí, façam a parte de vocês para eu saber como é que vocês estão reagindo a isso, ok? Abraço, até a próxima.